Olá, meu nome é Petúlia, sou advogada trabalhista e previdenciária. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da construção civil e INSS. Nós sabemos que a partir de fevereiro de 99, com a vinda da Lei 9.711 de 98, as empresas que prestam serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada, algumas delas, né, não são todos os tipos de serviços, fica sujeito aí a uma retenção para a Previdência Social, né? E como é que funciona isso? Isso funciona para uma série de serviços. Então, a gente tem acabamentos, a gente tem vigilância, a gente tem serviços de monitoramentos, né? Vários serviços estão lá no artigo 117 e 118. Dentre esses serviços, nós temos um específico que é a construção civil, que é o foco que nós estamos tendo hoje aqui, né? No caso da construção civil, a gente tem o anexo 7 da própria Instrução Normativa número 971. Esse anexo 7, ele traz, né, qualifica quais são os serviços considerados como construção civil ou não, tá? Então, basear essa Instrução Normativa número 971, ela é importantíssima, traz extremas informações para nós, tá? Tanto para específico de retenções, como para saber quem são os contribuintes individuais, os segurados da Previdência Social, tá? Juntamente com quem? Com o Decreto 3.048 de 99. Então, o que nós sabemos aqui? Um resuminho daqui que nós temos: alguns serviços que estiverem previstos no artigo 117 e 118 da Instrução Normativa 971 estarão sujeitos à retenção, tá? Então, o que nós vamos ver a partir de então? É importante saber alguns conceitos quando nós formos falar da construção civil, tá? Não só da construção civil, como também da retenção. Um dos conceitos principais que nós temos é o quê? É a cessão de mão de obra. A gente precisa entender a diferença, o que seria a cessão de mão de obra e o que seria uma empreitada. Vamos começar pela cessão de mão de obra. A cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou na dependências de terceiros de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a sua atividade fim, né, daquela empresa, independente da natureza ou a forma de contratação. E o que seria isso? Então, eu vou colocar os meus empregados, eu sou uma empresa que estou prestando serviço para vocês, eu vou colocar os meus empregados à disposição dentro da sua empresa ou então na empresa onde você indicar. Então, se você tem uma filial ou se você vai fazer um evento em algum local, a partir do momento que você contrata os meus serviços e eu vou disponibilizar os meus empregados para ficar dentro da sua empresa ou nesse local de terceiros que você, no local, na verdade, o local onde você estiver indicando, que é o chamado de local de terceiros. Então, isso é chamado de o quê? De uma cessão de mão de obra. Eu estou cedendo esses empregados aí, os meus empregados, a você. Colocação à disposição da contratante é justamente isso, né? Eles ficam à sua disposição. Então, eles vão trabalhar seguindo as determinações e as regras da sua empresa. Outra coisa que é o que nós trouxemos é uma particularidade bem importante. A legislação traz o que seriam serviços contínuos. E o que são serviços contínuos pela legislação? Eu diria que é muito subjetivo, tá? Porque os serviços contínuos, de acordo com o que está com a legislação, eu vou inclusive ler. Por quê? Porque é cópia, é transcrição do que está na legislação. E ela dispõe que é o seguinte: serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. O que seria isso? O que seria um serviço prestado periódico ou sistematicamente? A gente poderia dizer que 2 vezes por ano, janeiro e julho seria, ou dezembro e julho, seria sistemático? Seria periódico se ocorrerem todos os anos?
Olha, eu entendo que sim. Então, o que vai acontecer? A empresa tem que fazer a gestão de risco para saber se aquele serviço é contínuo ou não, né? Então, se eu diria que se a própria legislação traz para mim que ele é periódico ou sistemático, eu poderia dizer que 2 vezes por ano seria sistemático ou periódico? Poderia. Então, vamos fazer a gestão de risco da nossa empresa. Por quê? Porque eu, particularmente, entendo que essa parte de serviços contínuos, ele é muito subjetivo, ok? E a empreitada? A empreitada, ela é a execução contratualmente estabelecida de tarefa ou obra de serviço por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso de equipamentos que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências de onde? Tanto da empresa contratante, nas de terceiros ou na empresa contratada, tendo como objeto um resultado pretendido. Então, olha só a primeira diferença, né? A empreitada, ela pode ser executada na empresa contratante, na contratada e na de terceiros. E a cessão de mão de obra? Apenas na empresa contratante e na empresa de terceiros. Lembrando que existe uma peculiaridade, que quando a gente fala que na empreitada prestada nas dependências da contratada, ele não estaria sujeito aí à retenção, mas isso não descaracteriza uma empreitada. A gente precisa primeiro entender o conceito do que seria a empreitada e a cessão de mão de obra. Existe também a empreitada mista, que é o fornecimento de material, de mão de obra e do material. Então, essa é chamada de empreitada mista. Outros conceitos que são importantes que a gente vai ver aqui no caso de construção civil, referente também à Instrução Normativa número 971, que está no artigo 322. O que ele traz? Obra de construção civil. O que é a obra de construção civil? É a construção, é a demolição, é a reforma, é a ampliação da edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo. Então, isso é chamado de construção civil, ok? Demolição é a destruição total ou parcial da edificação, salvo a decorrente de ação de fenômenos naturais, tá? Então, quando não se trata de fenômenos naturais, que há a demolição de a destruição total ou parcial de uma edificação, a gente chama de demolição. E a reforma? É a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela empregados sem acréscimo de área. Então, por exemplo, se eu vou fazer a troca das janelas do meu edifício, se eu troco as janelas do meu edifício, o que é isso? É uma reforma. A partir do momento que eu vou construir uma garagem ou vou construir uma piscina, isso não é mais uma reforma. Por quê? Porque eu modifiquei, né, a edificação. Então, eu modifiquei, não, na verdade, eu acresci a área construída, certo? Então, ele deixa de ser reforma. Conceitos importantes, mais uns que nós temos aqui. Contrato de empreitada na construção civil, continuando aqui, empreitada total. Então, a gente sabe que a gente tem a empreitada mista, que é quando utiliza o material, e aí nós temos outros conceitos, que é o quê? Empreitada total, empreitada parcial e a subempreitada. O que seria a empreitada total? A empreitada total é aquele celebrado exclusivamente com a empresa construtora, registrada no CREA, né, no Conselho Regional, que assume a responsabilidade direta da execução total da obra com ou sem fornecimento de material. E a empreitada parcial é celebrada com a empresa prestadora de serviços na área de construção civil para execução de parte da obra com ou sem material. E a subempreitada é quando eu celebro um contrato entre a empreiteira e as outras empresas para execução da obra ou de serviços na construção civil, no todo ou em parte, com ou sem material. Acréscimo ou ampliação. A obra, ela pode ser realizada, né? E aí ela vai ter o quê?
em cima da obra que já existe, você vai fazer um acréscimo. Então, a obra realizada em edificação já existente, ou seja, pré-existente, já regularizada na Receita Federal, que acarrete aumento da área construída conforme projeto aprovado. Então, vou acrescer a minha obra, né? Vou fazer uma piscina, vou fazer uma garagem a mais. Então, isso é o que é chamado de acréscimo ou ampliação. E a benfeitoria? A obra é efetuada num imóvel com o propósito de conservação ou de melhoria. Então, eu vou melhorar aquele imóvel que eu tenho. Então, a partir desse momento, ele é chamado de benfeitoria. Não vai haver acréscimo, não vai haver demolição, eu simplesmente vou fazer uma benfeitoria, ou seja, vou conservar aquele imóvel. Tá? Serviços de construção civil. Para a gente saber quais são os serviços de construção civil, o que a gente viu? Que existe a Instrução Normativa número 971 e um importante anexo 7. Esse anexo 7, ele é bem grande, né? Mas ele traz lá todos os serviços que são caracterizados como construção civil. É importante que vocês tenham conhecimento de quais são estes serviços que são caracterizados como construção civil. Tudo isso, gente, está na Instrução Normativa número 971, ok? Então, vamos nos atentar que essa instrução é extremamente importante e é lá que nós vamos encontrar